Ora viva! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Âmbulo do Mapa, nessa nova temporada que está simplesmente uau, aqui na Traços Multimédia. Meu nome é Zacrés David e é um prazer enorme, você já sabe, né? É um prazer enorme contar com o carinho da sua audiência. Fique desse lado até o final, porque eu sei que você vai gostar demais das novidades que fizemos nessa edição. Temos música, temos uma conversa bastante interessante com um tema muito pertinente. O meu convidado está aqui já. Muito bem-vindo, doutor Adalberto Nouri. Muito obrigado. Muito bem-vindo ao Âmbulo do Mapa. Muito obrigado. Ao Âmbulo do Mapa é a primeira vez, né? É a primeira vez aqui. Já viemos atender ao convite. Yeah. É sempre um prazer, né, poder atender ao vosso convite como um chamado. Nós estamos sempre prontos para atender e para servir essa comunidade do Ambo e por aí afora. É verdade. Doutor Adalberto é médico, né? Médico de profissão, né? Certo. E já exerce isso há algum tempo, já tem estado a dar picas nas pessoas. Pessoal, vamos falar hoje sobre cancro da próstata, causas, consequências e prevenção. Doutor Adalberto, quais são as causas, primeiramente? Causas do cancro da próstata. Ok, o cancro da próstata tem como causa não diferente dos outros tipos de câncer, né? O câncer geralmente refere-se a um tumor maligno, né? Em que há uma alteração na forma em que as células se replicam ou se multiplicam, não é? Então essa mutação faz com que a replicação ou a divisão celular aconteça de forma inadequada. E isso é fruto de uma alteração no DNA. À medida que nós crescemos, o nosso organismo ele tende a renovar as células em todos os tecidos e órgãos. Essa é uma atividade normal do organismo, mas pode, por alguma alteração genética qualquer, sofrer uma alteração no DNA e essas células passam a se multiplicar de forma desordenada e isso faz com que haja um crescimento anormal, causando assim um tumor. E no caso do câncer da mama ou do câncer da próstata, ou adenocarcinoma prostático, já é um tumor maligno. Por quê? Porque ele causa metástase, ou seja, tem o tumor primário que é a nível da próstata, mas pode se deslocar para outras zonas do organismo, como ósseos, nervos e outros órgãos aqui a nível da pelvis e não só. E isso faz com que ele seja maligno, porque não fica só num sítio. Tem o tumor primário, mas tem outras zonas secundárias. Então, a causa é essencialmente uma alteração genética. Agora, quais são os fatores, então, de risco que podem potenciar esta causa? Existem vários fatores de risco, né? Primeiro, a idade, né? Costuma-se dizer que quanto maior é a idade, maior é o risco de um homem ter o câncer da próstata. Dizer que é uma doença exclusivamente masculina, né? Porque as mulheres não têm próstata, é verdade. então o homem tem essa glândula que fica logo abaixo da bexiga, não é verdade? Acima entram os ureteres e na parte de baixo sai a uretra, formando assim o trígono vesical. E logo abaixo, onde emerge a uretra, tem então uma glândula que é a glândula prostática, ou seja, a próstata. Então, ela está logo aí abaixo. Nos fatores de risco, conforme já dissemos, a idade é fundamental, ou seja, indivíduos com uma idade igual ou superior a 50 anos têm um risco maior em relação a pacientes jovens. Existem outros fatores de risco, como, por exemplo, a genética familiar. Se o indivíduo tem um parente do primeiro grau, como o pai, irmãos, que sofreram do câncer da próstata, é muito provável que esse indivíduo também tenha uma predisposição genética para sofrer do mesmo problema. Então, a genética familiar é muito importante no câncer da próstata. Não é uma certeza assim já taxativa, mas é algo que tem que se levar em conta, ok? A genética familiar, familiares do primeiro grau. Também outra coisa importante, a raça negra. Nós os negros somos mais susceptíveis a apanhar essa enfermidade por questões genéticas, ok? Ainda os detalhes não estão bem descritos, qual gene específico nós possuímos, mas o facto é que a prevalência, né, o número de casos é maior nos indivíduos da raça negra. Então, isso é o que deve nos preocupar e nós temos que estar cientes disso. E outra coisa também que é um fator de risco é a obesidade, né? Obesidade, homens muito obesos, né? muita gordura no corpo, né? E o termo mais elegante é mesmo a obesidade, pessoas obesas, sobrepeso.
têm uma maior predisposição, um risco maior de terem o câncer da próstata em relação às pessoas não obesas. Então, esses fatores de risco devem ser levados em conta, pois podem, como é que eu posso dizer, facilitar o aparecimento do câncer da próstata. Yeah. Okay. Pessoal, já estão a ver que a coisa está a ficar mesmo bem fixe, a conversa está bem interessante. O doutor Adalberto já avançou, já começou a falar, já falou um pouco quais são as causas, também já foi falar sobre os riscos do câncer da próstata. Antes que a gente entre naquilo que são, afinal de contas, as prevenções, né? Sei que estamos aí, estamos a correr. Estamos a correr, sim. Vamos conhecer um pouco quem é, afinal de contas, o doutor Adalberto, né? Ok. Conforme já disse, né, o meu nome é Adalberto Moisés João Cacecusuco. Sou médico formado pela Faculdade de Medicina da Universidade José Eduardo dos Santos. Neste momento, atuante no Hospital Municipal do Ambo, Cambiote, acho que já ouviram dizer. Estamos aí a servir a população angolana neste hospital. E como médico geral, nós temos lidado com as diversas patologias frequentes na nossa urbe, a nível da nossa província, o Ambo, e que refletem muitas das vezes a situação a nível do país. No nosso país. Antes que o doutor Adalberto continue a falar já das prevenções, não é? Das prevenções, vamos ficar com música. Temos convidado aqui no Ambo do Mapa um rapper da nossa província, alguém que eu muito amo, muito admiro. Então fiquem com ele, fiquem com Denodado, o super rapper. Buddha. Denodado super rapper. Rap up. Game precisa de mais rappers com postura tipo a minha. Rap up. Tipo a minha. Game precisa de mais rappers com postura tipo a minha. Rap up. Game precisa de mais rappers com postura tipo a minha. Provavelmente meu destino seja fazer isso, porque não me vejo a desistir desse processo de escrita de versos, escolha de beats. Essa fome é demasiado e compulsiva, não consigo resistir. Nada fiz até aqui, pelo menos é o que eu sinto. Mas tenho estado a colocar-me em pedestal a cada música lançada. Mais ouvidos conquistados com trabalho árduo, não tenho limites. Devoro os beats no hip hop, sou de fato um pit. Agora os passos são precisos, já não dou-me a luxo de juntar-me a qualquer um, por quanto nem todos são bons. Já crescido, consigo lidar com quase tudo e todos. Já não perco o chão quando recebo uma facada de quem menos eu esperava. A colocar em exercício a minha natureza brava. Gasto tempo a fazer coisas que acrescentam um valor, e o hip hop faz parte do leque. Faço simplesmente igual a mim. Sou mais velho desses rappers, colocando idade à parte. Game precisa de mais rappers com postura tipo a minha. Rap up. Tipo a minha. Game precisa de mais rappers com postura tipo a minha. Rap up. Game precisa de mais rappers com postura tipo a minha. Tipo a minha, game precisa de mais rappers com postura tipo a minha. Ainda não pagam pelas rimas, mas é só questão de tempo. Pois os versos são caros, exalam uma fragrância bem mais doce do que mel. Trabalhando com fervor, no sentido de elevar ao mais alto nível hip hop sul, sem sombra de dúvidas. A prescindir a rapidez com que se chega ao top, passando por cima dos princípios, isso é extremamente hediondo. As abordagens são ecléticas, não trago textos palavrosos que no fundo dizem nada. Tenho hip hop cravado nas tábuas do meu coração, por isso em pouco tempo já faço pessoas saltitar enquanto escutam som. Garganta seca, tenho sede e vou continuar a ser o nigga que mais tormento vos causa enquanto brincam de seu é para sua vontade nisso. O mais lixado desse game tem caneta similar à minha. Apaixonado pelo rap e me divirto a transformar em figurante rapper com caneta débil. Game precisa de mais rappers com postura tipo a minha. Rap up. Tipo a minha. Game precisa de mais rappers com postura tipo a minha. Rap up. Game precisa de mais rappers com postura tipo a minha. Tipo a minha. Game precisa de mais rappers com postura tipo a minha. Uou, denodado. Muito obrigado, meu irmão. Fala-nos um pouco sobre essa tua música, Denodado. Essa é uma faixa que faz parte do meu EP. Né? Exatamente, conforme eu estava a dizer, é uma faixa que faz parte do meu EP. O meu EP não está disponível gratuitamente. Para quem quiser então ouvir ou ter a sua música em offline, é só me contactar, não é? A partir da minha página do Facebook, Denodado Super Rapper. Então o EP está no valor de 500 kwanzas e terá então a música em seu telemóvel. É isso aí, pessoal. Primeira faixa de Denodado aqui no Ambo do Mapa. Teremos mais lá para o final.
Então fique aí desse lado, vamos continuar com a conversa aqui com a doutora Adalberto. Tendo dado, você volta já, daqui a pouquinho, uma cota. Estamos juntos. Estamos de volta então aqui, a nossa conversa, doutora Adalberto. Yeah. Estamos a falar sobre o cancro da próstata, causas, consequências e prevenções. Certo. Já falou-nos sobre causas e riscos, sobretudo nas pessoas propensas ao cancro da próstata. Sim. Quais são então os sintomas? Como é que a pessoa descobre que tem o cancro da próstata ou está a ocorrer esse risco de contrair o cancro da próstata? Ok, então seria bom realçar aqui, né, de que o câncer da próstata no nosso país ainda não é tão comum, mas já começa a ganhar uma expressão com o advento do desenvolvimento, ou seja, nosso país está a desenvolver, o estilo de vida das pessoas está a mudar de maneira significativa. Sim. Então temos uma tendência de inversão da pirâmide das doenças, né? Estamos com uma tendência de passar para as doenças infecciosas para as doenças crônicas não transmissíveis. E o câncer é uma delas. Se formos até 2003, 2000, ouvia-se pouco falar. Mas hoje em dia já vemos mais, ouvimos mais falar sobre o câncer e vemos mais pessoas acometidas por este mal. Anualmente, a nível do mundo, são diagnosticados cerca de 1.400.000 casos de câncer a nível de todo o mundo. E em Angola são diagnosticados mais de 1.300 cânceres, sendo que o câncer da próstata está em cerca de 50 casos. Né? Isso segundo os dados do Instituto Angolano de Luta contra o Câncer. Sim. Que eu tive o prazer de visitar, e também tenho a página do Instituto que podem visitar a qualquer momento. E também dizer que o câncer da próstata, à medida que o tempo passa, né, mais pessoas vão ganhando consciência. E quando é que começou, afinal, essa comemoração? Começou por volta de 1999, a nível da Austrália, né, quando homens decidiram, a partir de um pub, né, decidiram não cortar o bigode, né, então, a partir daí, escolheram o novembro como sendo o mês para, além da prevenção contra o câncer da mama, né, também fomentarem o autocuidado do homem em todas as vertentes. Fizeram uma série de ações e culminou então em que este mês ficou dedicado à consciencialização do câncer, ou seja, aumento de conhecimentos relacionados ao câncer da próstata. E isso é importante, né? Porque à medida que o conhecimento das pessoas avança, tornamos mais conscientes da doença. Sim. Então haverá maior facilidade de diagnosticar e tratar de forma precoce. Então, já respondendo à pergunta que me foi colocada, né? Quais são os sintomas deste câncer da próstata? Os sintomas do câncer da próstata dizer que maior parte das pessoas são assintomáticas, ou seja, o câncer da próstata no início é assintomático, a pessoa não apresenta sintoma algum. Por isso a necessidade de consciencializar as pessoas sobre o câncer da próstata, porque no início não tem nenhuma sintomatologia e nós sabemos, nós os homens não temos o hábito de visitar o urologista, não temos o hábito de fazer consultas regulares e então isso passa de forma inadvertida. Então, dizer que o início é assintomático. Agora, já em um estadio um pouquinho avançado, começam aí a aparecer os sintomas, razão pela qual, nos países desenvolvidos, o câncer da próstata é 50% diagnosticado antes da fase grave, e por isso que eles conseguem tratar de forma antecipada. Já nós, mais de 50% dos casos não são diagnosticados em fase precoce, e por isso são mais difíceis de ser tratados, e muitos deles levam a óbito. Infelizmente, no nosso meio é assim. Então, os sintomas mais comuns vão ser o quê? Assim, de forma já específica, o paciente vai apresentar, primeiro, aumento da frequência urinária, né? Mas sai em jato intermitente e escasso, ok? Então, vai ser praticamente uma polaquiúria. O paciente vai várias vezes ao quarto de banho, mas sai um pouquinho, com um jato fraco. E muitas das vezes pode sentir dor durante o ato de micção e pode acompanhar-se de sangue, essa urina. Então, se um indivíduo tiver 40 anos ou está acima dos 40 anos e apresentar um desses sintomas, é motivo de preocupação. Primeiro,
dizer que existem outras patologias da próstata que também dão essa sintomatologia, como é o caso da prostatite e o caso da hiperplasia prostática benigna. Então, quando alguém sentir esses sintomas, deve imediatamente comunicar o seu urologista. Só uma questão, será que a masturbação também provoca o cancro da próstata? Olha, hoje por hoje existem uma série de estudos sendo realizados em torno do câncer da próstata e não há de facto uma associação entre a masturbação e o câncer da próstata, né? Ok. Até existem alguns estudos que dizem que jovens dos 20 aos 30 anos que têm pelo menos 5 ejaculações, né? Durante a semana, né? Têm 5 ejaculações, têm menores chances de apanhar o câncer da próstata. E idosos acima dos 50 anos que têm pelo menos uma ejaculação por semana têm menores riscos de apanhar o câncer da próstata. Mas é como tudo, né? Os estudos a nível da espécie humana na medicina, eles nunca são totalmente exatos, ok? Não vai me dizer que um indivíduo que se masturba todos os dias e que tem mais de 5 ejaculações por dia não venha no futuro a ter um problema de próstata por causa do mau uso do próprio órgão. Não, eu penso que não. Então, o estudo vai dizer que não há associação, isso que nós temos que levar em conta, mas que isso não sirva para que as pessoas abusem desta prática. Não sirva de incentivo. E não sirva de incentivo para essa prática. Sim. E depois podem ganhar uma consequência e vão querer acusar. Não, aquele doutor... O doutor falou... Não. Então há que se ter algum cuidado em relação a isso. Ok. Prevenções. Ok, então, uma vez que a pessoa apresentar esses sintomas que nós aqui dissemos, é importante que se diagnostique. A prevenção pode ser primária, quando nós efetuamos medidas, né, ou fomentamos medidas de prevenção da doença e promoção da saúde, ou seja, aquelas medidas que impedem que o indivíduo se enferme. Pode também ser secundária, que visa necessariamente o quê? Diagnosticar de forma precoce e tratar de forma precoce. E a terciária, que é para evitar que hajam consequências deste problema já existente. Então, no câncer da próstata, a nossa prevenção vai ser mais secundária e terciária. Então, na prevenção secundária, o que nós devemos fazer? Primeiramente, é importante o rastreio através do toque retal. Aquele toque, o toque o retal. tão desconfortável toque, né? Que muito se fala, que muito se incentiva, mas quase nenhum homem faz. Se você é jovem, abaixo dos 40 anos, tem alguma das sintomatologias que nós aqui referimos, é importante que você faça o toque retal para descartar a possibilidade da existência de um câncer da próstata. Agora, se você não tem sintomas, mas tem 40 anos e no teu histórico familiar tem uma pessoa do primeiro grau que sofreu de câncer da próstata, a partir dos 40 anos você já tem que fazer um toque retal, pelo menos um anual. E também, ainda que não tenha nenhum histórico, não tenha sintoma, a partir dos 50 anos em diante, todo homem deve ser submetido a um toque retal, pelo menos anualmente. Então, o toque retal, né, o rastreio pelo toque retal é importante para o diagnóstico. O PSA, que é o Prostatic Specific Antigen, do inglês, ou seja, antígeno prostático específico. Esse é um exame de sangue que faz-se no nosso meio muito, é um pouquinho, não digo tão caro, mas tem um preço considerável, que todo homem, aconselharia o homem a fazer pelo menos uma vez anualmente, ou em 3 anos, ou quando tiver uma sintomatologia aqui explicada. Ainda que não chegue na idade dos 40 ou dos 50, pode fazer esse exame, porque o nível do antígeno prostático, muitas das vezes, fala a favor do câncer da próstata. Não é um exame também totalmente específico para o câncer. Por quê? Porque existem outras condições, como eu disse, a prostatite, a hiperplasia prostática benigna, também causam alterações no PSA, que é o antígeno prostático específico, e não necessariamente o indivíduo tenha um câncer. Então, aconselhamos sim que se faça esse exame, pois a alteração desse exame vai levar a um outro exame. Por exemplo, que é a biópsia por agulha fina
guiada por uma ultrassonografia transretal, ou seja, o médico vai, a partir da agulha, extrair tecido da próstata e vai levar ao laboratório de anatomia patológica para então estudar esse tecido e ver se há alterações malignas ou benignas, para então definir se de facto é um câncer da próstata ou é uma hiperplasia prostática benigna ou é um outro problema de saúde. Isso também é parte da prevenção. Sim. Por quê? Porque, como nós dissemos, a detecção precoce leva a um tratamento precoce. E o tratamento precoce aumenta as chances de resolução sem colocar em risco a vida do paciente e evitar consequências, porque tem consequências. E também a própria detenção precoce já também pode servir como uma prevenção terciária, porque previne exatamente as consequências que podem vir do câncer da próstata. O doutor falou aqui de 2 tipos de exames. Exato. Será que o nosso internauta ali, ele pode escolher um dos 2 ou precisa exatamente para fazer os 2? As guidelines, ou seja, as linhas guias, as linhas orientadoras a nível do mundo, orientam que se faça os 2. Ok. Orientam que se faça os 2. Primeiro porque, conforme já dissemos, o toque retal tem muitas vantagens. Ok. E no caso do toque retal é o melhor. Exatamente. Primeiro, não diria totalmente melhor, mas diria que tem vantagens. É barato, você não tem que pagar nada. Ok. Você vai ao urologista e ele pode fazer um toque retal sem você ter que custear nada. E às vezes o PSA tens que pagar um valor e muitas das vezes nossos hospitais públicos não tem que fazer na clínica. E você vai pagar, por exemplo, um valor, se calhar não sei se vai estar ao teu bolso, mas não é tão alto, né? Não vou aqui divulgar preços, por quê? Porque varia de clínica, varia, sim. mas ronda os 20 e pouco mil kwanzas, Ok. e um toque retal sairia barato, né? Já o PSA tem a vantagem de que pode detectar em etapas mais precoces. Sim. O toque retal, muitas das vezes, só detecta já quando a próstata estiver inflamada. Por quê? Porque a partir daí o médico vai conseguir palpar a consistência, vai dar dor, muita dor, quando você tiver o câncer, pode dar dor. E a partir daí o médico vai conseguir diagnosticar o câncer, muitas das vezes em estadio já avançado. Então, mas é econômico, é fácil, é acessível a todos, e é a forma mais recomendada. Assim como para o câncer da mama tem o autoexame da mama, para o câncer da próstata tem o toque retal. Mas também tem o PSA, às vezes, na impossibilidade de fazer um toque retal e tiver condições monetárias para fazer um PSA, pode fazer o PSA, o médico vai avaliar e se notar que há uma alteração acima do normal, vai orientar a biópsia para chegar a um diagnóstico conclusivo. Então tá aí, tem 12 exames aí, você agora pode escolher. Já sabe que tem um toque retal? Se você gostar do toque retal, desconfia. Não necessariamente gostar, deve fazer o toque retal. E tem o PSA, né? O PSA. PSA, que é o exame, né? Não precisa gostar. Os 2 são de rotina e recomendam-se os 2. Doutor Adalberto, não sei se tem uma outra coisa, um outro ponto que gostavas de acrescer. Uma pergunta que não fiz em torno do nosso tema. Ok, em relação ao câncer da próstata. O câncer da próstata. Sim, é bom que se diga, né, que a prevenção, conforme nós dissemos, pode ser secundária e terciária, mas a nível primário também há medidas que podem ser tomadas. Por exemplo, ter uma alimentação saudável é muito importante. Nós falamos que um dos fatores de risco é a obesidade. Então, alimentação saudável, não exagerar no consumo das gorduras. É importante que nós, os homens, cuidemos da nossa saúde em todos os aspectos. A prática do exercício físico regular, no mínimo, recomenda-se 3 vezes por semana. Um exercício aeróbico de preferência, porque esses nos ajudam a melhorar a função cardiorrespiratória e são exercícios de baixo gasto de energia. Você não precisa estar a levantar pesos, senão uma corrida leve, a aeróbica com a bicicleta ou o tapete a nível do ginásio também pode ser feito. Então, o exercício físico é importante, ter uma conduta sexual saudável. Digo isso por quê? Porque há um estudo a ser realizado nesse momento na Inglaterra que está a mostrar que existem 5 bactérias implicadas diretamente
na causa do câncer da próstata. Ainda não é um estudo conclusivo, por isso que eu não mencionei muito. Nós, os médicos, devemos falar com base a evidências científicas. Então, ainda não é um estudo concluído, mas já há evidências que apontam para uma possível causa bacteriana. Então, as infecções de transmissão sexual recorrente podem também, de certa medida, danificar a própria próstata, uma vez que nós homens só temos praticamente partilhamos o sistema urinário e o sistema genital, alguns órgãos acabam sendo partilhados, a porta de entrada acaba sendo praticamente a mesma. Então, é preciso ter uma conduta sexual saudável, é preciso evitar a obesidade e devemos observar as medidas de prevenção em geral, não é verdade? É beber água suficiente e prontos. Outra coisa que eu acho importante falar aqui é sobre as consequências do câncer da próstata. Uma das coisas que mais deixa os homens emocionalmente abatidos, né, e deprimidos é a disfunção erétil, a disfunção sexual, que muitas das vezes os pacientes com câncer da próstata experimentam, algumas vezes não necessariamente por causa do câncer que está instalado na próstata, porque não é necessariamente a causa dessa disfunção erétil, mas porque, como nós dissemos, o câncer ele pode ser in situ, a nível da próstata, mas também pode afetar zonas adjacentes. Aqui existe um pacote de vasos sanguíneos e nervos que são muito afetados pelo câncer da próstata, e por causa dessa inervação que é afetada, o homem pode experimentar disfunção erétil, pode ter problemas com a ereção e afetar a vida sexual do homem, e isso deixa muitos dos homens deprimidos, muitos dos homens com câncer da próstata. Além desse próprio, dos nervos que afetam, também a outra coisa que acaba afetando é a radioterapia. Dizer que a radioterapia são usadas radiações e que muitas das vezes são radiações ionizantes, que vêm com a finalidade mesmo de parar a progressão do próprio câncer, mas que também acabam danificando algumas funções a nível do próprio organismo do homem e causando um problema de disfunção erétil. A própria quimioterapia, os próprios medicamentos quimioterápicos são muito agressivos. Vemos no câncer da mama, a mulher acaba perdendo o cabelo, e mesmo em outros cânceres citostáticos, né, que são os medicamentos usados para o tratamento do câncer, são muito agressivos. E no caso do câncer da próstata não é diferente, também acabam afetando a função erétil e também a terapia. Outra forma de tratamento do câncer é a terapia hormonal, sendo que a testosterona é um hormônio masculino que ajuda no funcionamento dos órgãos do aparelho reprodutor masculino, inclusive a próstata. Existe um tratamento que muitas das vezes tem a ver com a restrição da própria testosterona a partir da prostectomia, né, que é uma cirurgia de remoção da próstata, e que faz com que também o índice de testosterona baixe de forma significativa. E isso vai afetar necessariamente a psique, né, a emocional e a libido, né, que é aquele desejo que o homem tem para praticar as relações, pode ser diminuído devido às baixas concentrações de testosterona. Então, é importante saber sobre isso. Dizer que essas próprias complicações do câncer também podem ser tratadas, por isso que é importante o paciente saber que isso pode acontecer durante e consultar o médico, o urologista ou o oncologista vai arranjar mecanismos de melhorar a função sexual, porque não significa que câncer é igual a disfunção erétil, não. Significa que câncer é mais assistência bem direcionada, é possível sim o homem ter uma função sexual normal, independentemente da idade, né? E também depende da fase em que o homem é acometido por esse câncer, né? Existe uma chamada andropausa. O homem com a idade avançada, por si só, já tem uma restrição na testosterona que pode afetar a própria libido e coisas semelhantes a essa. Então, na eventualidade de desconfiar, procure o médico. E os médicos têm várias soluções, como o tratamento cirúrgico, que é a prostectomia. Apesar de algumas consequências que pode dar, o médico pode ajudar a controlar essas consequências. Tem a radioterapia, tem a quimioterapia e tem a terapia hormonal. Eu penso que
Foi tudo, né? É suficiente até aqui. suficiente. É suficiente. Doutor Adalberto, nosso muito obrigado mais uma vez por nós ter agradecemos. aceitado o nosso convite. Nada por isso, nós estamos sempre à disposição, né? Quando se trata de aumentar o nível de educação sanitária dos angolanos, dos homens angolanos, nós estamos sempre disponíveis, estamos sempre abertos. Perfeito. Meus amigos, foi mais uma edição do Amo do Mapa, aqui na Traços Multimédia, com o Dr. Adalberto Nouri. Espero que tenhas gostado demais do tema que a gente abordou aqui. Fique com boa música aqui, novamente com Denudado, o super rapper. Denudado super rapper. Nosso amor é bué real, todo esforço que empregamos para mantê-lo vivo nunca sabe a sacrifício. Nossas bases bem construídas, não ouvintes, nem pessoas que nos podem conduzir a precipício. Nós sabemos o segredo para dar certo. Cupido tá admirado nesse love, não precisou botar a mão para que desse certo. Sou levado para outra dimensão sempre que tu estás por perto. É tão perfeito que quando contamos essa gente pensa que seja fruto da imaginação. Só nós sabemos que é bem mais do que real. Obviamente causamos inveja para essa gente que procura por amor igual. Decolamos nossa nave sempre que juntamos nossos corpos. Tua porca do tamanho do meu parafuso. Ninguém mata a nossa vibe, nossos geras estão sem chance, pois magamos bem no ovo os atentados contra o nosso love. Não há nada a ser provado, nosso amor é mesmo mórbido. Fazemos tudo por nós mesmos sem ligar aos rótulos. Somos séries anormais, por isso a gente macho. Nosso amor é bem real, como quando beliscamos nossa própria pele. Que é que há entre nós, se não amor tão natural e genuíno? Tão genuíno que causa desgosto para essa gente mal amada. Mas nosso amor não cessa, amor tão verdadeiro com este sempre sonhei. Juntos para sempre, não importa o que acontece. Amor tão verdadeiro com este sempre sonhei. Amor tão verdadeiro com este sempre sonhei. Amor tão verdadeiro com este sempre sonhei. Possibilidade do nosso amor chegar ao fim ínfima. Muito que por ti procuro, tu és a minha dracma. Não me canso de monitorar os sentimentos para que na eventualidade do fogo reduzir as chamas. Eu reacendo a 7 vezes mais. Estamos seguros, Deus é o nosso baluarte. Não morrendo, conforto ilusório proporcionado por miúdas que andam por aí tentando reduzir a frustração. O amor genuíno de casais. Nos dias atuais o amor está quase extinto, corrompido pelo materialismo. Por isso eu cuido de guardar em segurança o nosso amor. Menino, tamo de verdade com ardor. Tornei-me num poeta desde que nos conhecemos. Navio dessa relação vai a bom porto, então por isso eu nunca cesso os remos. Ventos sobram mas o nosso amor não cessa. Amor tão verdadeiro com este sempre sonhei. Juntos para sempre, não importa o que acontece. Amor tão verdadeiro com este sempre sonhei. Amor tão verdadeiro com este sempre sonhei.